A China pediu para fazer parte da ação com a qual o Brasil ingressou na Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço dos Estados Unidos. A China argumenta que as taxas afetam as mercadorias dela, inclusive. Confira. A China argumenta que tem um grande interesse comercial nas conversas e, por isso, gostaria de fazer parte delas. Além de alegar que o tarifaço reduz a competitividade dos produtos chineses em território americano. Na semana passada, Donald Trump adicionou novos impostos contra produtos feitos a partir do polissilício, que incluem chips e painéis solares. A ideia seria justamente tentar reduzir a margem de Pequim no mercado de Washington. Mais cedo, os Estados Unidos tinham aceitado a solicitação do Brasil para tratar sobre as tarifas na OMC. A carta americana dizia que o país está à disposição para conversar com representantes brasileiros em uma data conveniente para ambas as partes. O Planalto havia feito a solicitação no último dia 27. Ela leva em conta as tarifas americanas de 25%, exclusivas ao Brasil, e outras de 12,5%, ligadas a suspeitas de trabalho forçado que incluem outros países. No entanto, as expectativas do governo para uma solução são baixas. A avaliação é que o processo na OMC tem potencial limitado, mesmo com a chance de abertura de um painel caso as conversas paralisem. O órgão de apelação da organização está travado desde 2017. Ao mesmo tempo, Brasília dobra a aposta na diversificação de mercados. O Planalto intensificou negociações com a Índia para garantir novas parcerias e ampliar o acordo comercial do país com o Mercosul. Os indianos também sofreram com taxas de 12,5% dos Estados Unidos e estão em busca de novos parceiros. O tratado cobre uma parcela limitada de produtos. A ideia é expandir as reduções de alíquotas para outros setores. Uma comitiva do governo de Narendra Modi virá a Brasília para discutir o tema. No primeiro semestre de 2026, os brasileiros venderam 5 bilhões de dólares em mercadorias para a nação asiática, um aumento de 84% na comparação com o mesmo período do ano passado. José Pimenta, posso supor que esse gesto é simbólico, dado o fato da Organização Mundial do Comércio estar moribunda há um certo tempo já? William, é um gesto extremamente político, diplomático, se a gente puder falar, né, como você mesmo colocou, simbólico, no sentido de demonstrar que os Estados Unidos estão fazendo não é direcionado somente a um determinado país ou um conjunto de países, senão que afeta o multilateralismo como um todo. Afeta justamente as regras que os Estados Unidos lá atrás, desde a época da possível criação da Organização Internacional do Comércio, lá atrás, no Bretton Woods, né, no pós-Segunda Guerra, nem chegou a existir a OIC, depois Sistema GATT, depois a OMC. Tudo isso contou com uma orquestração muito forte dos Estados Unidos. E quando você tem hoje uma ruptura, e o Brasil coloca isso muito claramente no seu pedido de consultas, né? Você tem, de alguma forma, os Estados Unidos não indo ao encontro de regras como o princípio de nação mais favorecida, ferindo também a questão da regra de concessão tarifária, ou seja, você delimita um teto tarifário na OMC e você aplica outro internamente, enfim, uma série de regras, culminando com a imposição unilateral de tarifas. Tudo isso tem a ver, esse pedido do Brasil de consultas, e o pedido da China de se unir ao Brasil. Novamente, acho que é importante salientar isso. A China não é coautora da ação, ela está pedindo também para participar da sala de consultas, né? Mas tudo isso busca multilateralizar algo que é bilateralizável, vamos dizer assim, né? Que é mais no nível bilateral, é colocado no nível bilateral, estão tentando levar para o nível multilateral, William. Não se visa resultados práticos, mas sim um gesto político em torno do quê, Lorival? Desculpa, achei que era para o Daniel. Você perdeu, você foi até a China, agora você está voltando. Estava ali olhando o Daniel, falando, Daniel não está reagindo, o que aconteceu? Porque a câmera não estava mostrando o Daniel, o Daniel, você estava reagindo ao quê, Daniel? Os dois estão pensativos. Estou esperando eu falar, né? Então a nossa audiência está esperando, os dois pensativos. Agora vem. Eu tenho. Quem começa, você, Lorival? Tenho muito para dizer. Então vamos embora. Eu falei com o Roberto Azevedo sobre isso, que foi diretor-geral da OMC. Você estava pensando no que ele falou, então. Foi representante do Brasil e depois diretor-geral, e ele me explicou que esse é um procedimento rotineiro, o fato de um país entrar com um pedido de consulta contra um reclamado, né, um reclamante
contra um reclamado. O reclamado aceita, não há por que não aceitar, até porque se ele não aceitar, automaticamente, passando alguns dias, vai ter o painel, de qualquer jeito vai se formar o painel. E também é completamente rotineiro outros países entrarem como terceira parte. Inclusive ele, quando foi representante do Brasil, constantemente entrava como terceira parte para ouvir os argumentos, para participar, colocar a posição do Brasil. Ele falou, seria muito estranho nesse caso se a China não entrasse como terceira parte. E falou, é natural que quem esteja de fora possa ver nisso como se fosse uma questão do Brasil estar na órbita da China, porque eu fiz essa pergunta, né? Eu que provoquei se haveria essa análise. Ele falou, mas quem está lá dentro não vê dessa forma, vê como uma consulta normal. O que vai acontecer? Tem até 60 dias para essa consulta terminar, né? Pode terminar antes, se não houver acordo, mas os Estados Unidos vão querer arrastar isso por 60 dias. Aí se forma um painel de 3 integrantes. Esse painel, os países indicam o perfil dos panelistas. Se não houver acordo sobre quem seriam os 3 panelistas, o diretor-geral ouve os países sobre o perfil, vai lá e indica, né? Aí tem mais um período de julgamento desse painel. Provavelmente, é muito como, de fato, até o Pimenta estava dizendo, quer dizer, os Estados Unidos violaram as leis, né, as normas da OMC. Então, o painel vai decidir em favor do Brasil. Só que o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão apelar e os próprios Estados Unidos criaram um vácuo, né? Desde 2017. O órgão de apelação parou de eleger, nomear, os Estados Unidos pararam de aceitar, e é decisão por consenso, a escolha de juízes para o órgão de apelação, e aí a partir de 2019 parou de funcionar por não ter 3, pelo menos, juízes de apelação para examinar os casos. Então há uma ironia aí nessa história. Os Estados Unidos falam, vamos lá, vamos discutir, está tudo certo, só que os próprios Estados Unidos sabotaram o processo, isso lá no início do governo Trump, 2017. Daniel, estamos aguardando a sua reflexão. E aí eu queria trazer uma coisa em complemento ao Pimenta e ao Lorival, que me parece absolutamente interessante, que é a paralisia da OMC, mais especificamente desse órgão de apelações, que é, no final das contas, quem decide, em última instância, as controvérsias. Os Estados Unidos não nomeiam os juízes ali desde 2017, o que quer dizer que inclui também o governo Biden, tá? Não é só uma coisa de Donald Trump, não. Passou pela gestão democrata. Aí, agora, em março deste ano, teve uma conferência ministerial da OMC, que é a instância decisória mais importante, acontece uma vez a cada 2 anos, e o Brasil chegou nessa conferência, que aconteceu em Camarões, pela primeira vez na África, com uma proposta de grande reforma da OMC. Os Estados Unidos, de cara, disseram, não, pera, nós não estamos querendo isso. Da reunião da OMC, nós só queremos prorrogar por mais tempo uma moratória sobre comércio eletrônico, que era um compromisso de todos os países de que não iam taxar, não iam colocar imposto de exportação sobre comércio eletrônico, sobre entregas, encomendas expressas e downloads, streamings, etc. O acordo atual estava vencendo justamente agora. Todos os países concordaram, exceto um, que foi o Brasil. Isso num momento em que já havia um diálogo entre Brasília e Washington, já havia tido aquele esbarrão Lula-Trump nas Nações Unidas, já havia tido reuniões de ministros. Isso poluiu especificamente, muito especialmente, a relação entre toda a comitiva brasileira que tinha o aval direto do presidente da República, de Lula, para fazer isso, e o Jameson Greer, que é o chefe do USTR. Não estou querendo dizer com isso que o tarifaço vem em função de uma reunião da OMC, não se trata disso, mas que o sujeito responsável por aplicar essas tarifas em Washington saiu da África com uma tremenda má vontade com o Brasil por causa de uma postura irredutível e que não levou a lugar nenhum. Pimenta, e em função do tarifaço, se a gente olhar um pouco além dessa questão do OMC, o que da política comercial brasileira externa você detecta como resposta já ao tarifaço, sobretudo quando a gente fala dos mercados na Ásia? O que o Brasil tem adotado, William, é uma postura até
surpreendente, a gente que acompanha, você acompanha bastante a política internacional, comércio internacional, coisa que a gente não via aí nos últimos 20 anos, que é essa enxurrada de negociações. O Mercosul sempre foi, o Brasil aí como líder do Mercosul, pelo menos economicamente falando, sempre buscou priorizar acordos regionais e alguns acordos extra-regionais. Caso da Índia, que é um acordo bem pequenininho. O que acontece agora, uma das respostas, embora eu tenha muitas reservas em relação a isso, mas sou a favor, obviamente, de você ampliar a rede dos acordos, é se abrir mais e buscar, obviamente, outros parceiros, justamente para você tentar suprir essa lacuna exportadora. A gente já viu que para suprir essa lacuna em relação aos Estados Unidos é muito difícil, e essa aqui é a minha reserva, porque em termos de rentabilidade, nação norte-americana ainda dá de 10-0 em termos de em relação a outros mercados. Porém, o que o Brasil tem adotado é uma postura de negociar outros acordos. Fez isso com a União Europeia, que é um grande mercado, é um parceiro interessante a despeito de todo o protecionismo envolto no acordo, mas tem buscado negociar com o Canadá, né? Muitos dizem que esse acordo deve ser fechado até o final do ano. Mercado importante também, mas restrito a alguns produtos. Índia, tem várias ressalvas, porque, né, seria uma surpresa assinar um acordo amplo com a Índia, porque é um país também extremamente protecionista em alguns setores. Japão também lançou negociações. Então, de toda forma, é uma alternativa, é uma estratégia. A ver se isso vai continuar de fato, né, ou se é simplesmente uma resposta passageira. A gente, né, como setor produtivo, entende que isso é fundamental para diversificar as vendas, William. Ele deixou o Pimenta uma pergunta bem difícil no ar. Isso é uma estratégia ou uma resposta passageira? Acho que é um estratagema, assim, no sentido de falar que o Brasil não está parado, vai continuar, vai continuar buscando mercados e tal. Agora, as duas coisas não deveriam ser interexcludentes, né? O Brasil deveria estar sempre buscando mercados. Aliás, teve um dado momento na longa carreira de presidente do Lula que ele falava que ele era um caixeiro viajante. Isso é ótimo, tem que ser caixeiro viajante. Só que o problema é que o Lula, ele pensa igual o Trump em relação ao comércio. Ambos acreditam que importar é uma desonra, que comprar de outros países é algo errado, perverso, vicioso. E é exatamente o contrário, quer dizer, o comércio, ele deve fluir dos dois lados, é uma avenida de dois lados em que, na medida em que a gente importa bens de capital, produtos sofisticados com tecnologia, softwares, insumos e matérias-primas que outros países produzem com maior eficiência, de forma mais barata e com mais qualidade, a gente enriquece toda a nossa cadeia de valor, a gente enriquece a nossa indústria, a gente se torna mais competitivo e esse valor que a gente traz para o nosso país entra para a nossa cadeia de valor e transforma os nossos produtos em mais valor agregado e a gente consegue vender melhor, exportar coisas com maior valor agregado. É essa dinâmica que o Brasil não consegue fazer, porque ele está preso a essa mentalidade de que não pode importar, só pode exportar. Então, nesse sentido, o Lula pensa igual ao Trump. O Trump está querendo fazer isso com os Estados Unidos e, francamente, vai perder os midterm elections por causa disso, porque com isso está gerando inflação, não está conseguindo contribuir para a situação econômica do país dele. E o Lula está incorrendo no mesmo erro e, no caso brasileiro, ainda está transferindo riquezas dos eficientes para os ineficientes, porque cria programas de subsídios para ajudar aqueles que eram eficientes, mas que agora não conseguem exportar para os Estados Unidos, exportavam porque eram eficientes. O Lula não negociou com os Estados Unidos, não fez as concessões, e aí, agora, cada vez mais estimulando a ineficiência, né? Porque quando você subsidia, você está falando para aquele empresário, seja ineficiente, não invista em inovação. Daniel, a mesma pergunta que o Pimenta deixou, que me parece essencial para a gente entender o momento. Temos uma estratégia ou é uma resposta passageira? Como disse o Pimenta, essa enxurrada de negociações. William, para a gente terminar, tá, Daniel? O Brasil gosta, sinceramente, de acordos comerciais, negociações comerciais. Gosta menos de comércio em si. A lógica continua sendo de preciso ter superávites. Exportar, sim. Importar, não.
quando na verdade muitas vezes importar é o que exporta.